Se a gente for ler esse livro aqui, Transformação Digital, nosso amigo David Rogers, na página 250, vai me fazer a seguinte definição de disrupção nos negócios. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. A disrupção de negócios ocorre quando um setor estabelecido enfrenta um desafiante que fornece muito mais valor para os clientes mediante ofertas com as quais empresas tradicionais não podem competir diretamente. E aí você vai se perguntar o seguinte, espera aí, quando a gente está falando aqui que oferece valor e as empresas tradicionais não podem competir diretamente, a pergunta que você pode fazer é a seguinte: como é que pode uma empresa não poder concorrer com a outra? Porque, se o cara vai lá, lança um produto, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma reengenharia, ele vai pegar uma tecnologia, vai fazer um processo novo, etc. E a partir dali ele vai poder, se a gente está trabalhando no livre mercado, é só pegar, fazer a reengenharia e caminhar na direção do concorrente. Qual é o fator que impede, quando a gente está falando de disrupção de negócios, um fator fundamental, estratégico, central, para que uma determinada organização, olhando para um concorrente, não consegue competir? Qual é o motivo disso? A disrupção nos negócios, o problema principal da disrupção dos negócios é que o novo concorrente se estabelece no mercado com um novo paradigma. Há uma crise de mentalidade. É isso que eu acho fundamental entender quando a gente falar de transformação digital. O grande problema dos transformadores digitais, das organizações que estão querendo fazer projetos na área de transformação digital, é compreender que o principal risco e a principal oportunidade que se tem é que existe uma crise de mentalidade. O mundo digital está trazendo um novo paradigma na forma de se organizar, as empresas se organizarem, resolverem seus problemas, fazerem os controles, gerar novos produtos e serviços. E o que acontece? As organizações tradicionais, elas passam a viver uma crise de mentalidade, e essa crise de mentalidade passa a ser praticamente insuperável. Por quê? Porque não há uma preparação prévia para a compreensão desse novo paradigma, para que as pessoas possam entender o que é esse novo paradigma, para as pessoas poderem começar a se aculturar no novo paradigma e, no momento adequado, a própria empresa poder atuar nesse novo paradigma, ou por uma opção interna, porque vê uma oportunidade, ou porque percebe que vai entrar um concorrente e tem um tempo hábil para lançar um produto que possa concorrer com o novo concorrente. O problema é que, se a gente analisar o passado, a gente vai ver que todas as organizações tradicionais, como elas não fizeram um trabalho prévio de mudança de mentalidade, o que aconteceu? Entra o concorrente, é o caso do Uber e da cooperativa de táxi, que é clássico, né? O Uber entra e a cooperativa de táxi, que tem uma determinada mentalidade e não foi preparada para entender o novo paradigma que o Uber trabalha, estrelinha, sem motoristas, sem coordenação de um determinado intermediador, inteligência artificial, uso intenso de robôs GPS, que o pessoal está chamando de internet das coisas, internet de tudo. Então, tudo isso faz um pacote que é uma mudança radical na forma de se pensar a administração, que o pessoal da cooperativa de táxi não consegue enxergar. É mais ou menos aquela história dos índios olhando para as caravelas e os índios não conseguindo compreender as caravelas. Então se cria uma crise de mentalidade, e essa crise de mentalidade ela precisa ser resolvida muito rapidamente. E não há tempo hábil para que essa crise de mentalidade seja superada. E aí então aquela organização ela continua querendo insistir naquele mesmo velho modelo e ela não consegue. Vou dar um exemplo bem que todo mundo conhece, que eu acho que é
bem emblemático de tudo isso. Se a gente pegar o caso aí das televisões, você vai analisar todas as televisões, nenhuma delas criou um YouTube. Todas as televisões, elas continuam com a mentalidade que elas são gestoras de conteúdo. E quando o YouTube foi lançado, ele mudou o paradigma para uma plataforma em que os conteúdos são gerenciados pelos próprios usuários. Então você tem milhares de vídeos gerenciados pelos próprios usuários, numa espécie de comunidade de troca de vídeos, em que você vai colocando anúncios. Uma coisa muito mais rentável, por exemplo, que o próprio Netflix. Porque você tem, o teu custo é um custo basicamente de armazenamento, que não deixa de ser, não é um custo baixo, mas é um custo de armazenamento, mas você não se preocupa em nada com o conteúdo. Nada. Você vai colocando as coisas e as coisas vão sendo geradas ali e você vai, então, ganhando dinheiro colocando os anúncios nos seus devidos lugares. Então, a gente sai do modelo do gestor de conteúdo para o gestor de plataforma, para o curador da plataforma. Então, é uma mudança disruptiva nos negócios em que todas as empresas de mídias tradicionais, até hoje, não conseguiram, não tem nenhuma empresa de mídia tradicional que tenha tentado, por exemplo, criar um YouTube alternativo, né? Criar um outro modelo que não seja isso. O Netflix se aproxima um pouco das empresas tradicionais, fica mais ou menos ali no meio do caminho. Mas o YouTube é a disrupção nos negócios. E aí você vê que até hoje, passado esse tempo todo, não teve uma empresa de mídia que tenha experimentado e lançado o seu YouTube. Então, a gente está vivendo hoje um momento muito importante na área de administração, em que a gente tem na sociedade um novo modelo administrativo. Esse novo modelo administrativo é um novo paradigma e gera uma profunda crise de mentalidade. Uma coisa que eu tenho feito nas organizações é passar um período longo nas organizações preparando as pessoas para que elas possam viver essa mudança. Se você tem interesse em conhecer o meu projeto de transformação digital, de preparação de mentalidade, que eu já tenho experiência na Petrobras, no BNDES, na Prefeitura do Rio, de formação de mentalidades digitais dentro de um novo paradigma, você me manda um WhatsApp, me pergunta como é que estão as coisas, me pergunta qual é o plano que eu tenho para pessoas físicas, para futuros consultores que querem atuar nessa área, para empresas tradicionais que dizem assim, pô, estou querendo começar a fazer um workshop, estou querendo pensar num planejamento, estou querendo fazer um projeto de transformação digital, quero pensar num programa de transformação digital, quero estruturar esse programa. Pô, como é que você pode me ajudar? Me manda um WhatsApp e a gente bate um papo. Fica ligado.